chamar aqui o irmão Adelso, que trará a palavra nessa manhã. Acho que foi um teste para saber se tinha alguém dormindo. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Deixar o tempo aqui cronometrado para não... Som. Irmãos, vamos ler Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Os irmãos fiquem tranquilos que eu não vou fazer uma análise versículo por versículo desse texto, um texto longo, mas para que a gente possa entender o que é que uma das lições que a palavra do Senhor nos traz nesse texto. Precisamos ler o texto todo. Nós cantamos agora, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu nasci na Igreja Batista, irmãos, e eu cantava esse hino sem entender o que eu estava cantando. Então, há 10 anos atrás foi que eu entendi a letra desse hino. Eu entendi que a salvação não é mérito nosso. A salvação não foi eu que busquei. A salvação não é eu que sustento. Tanto a eleição não foi eu que ganhei algum mérito para isso. Eu fui eleito sem merecimento. Eu fui chamado sem merecimento. O Senhor me conduziu ao arrependimento, me levou à fé, a crer, a ser um salvo. E eu permaneço salvo inteiramente por causa da sua misericórdia, do seu amor e do seu poder. E eu sei que esse tesouro está guardado até o dia final. Como Paulo diz lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse texto aqui, eu chamo assim do poder da verdade, o poder da palavra de Deus, o poder da verdade. E quando nós não conhecemos a verdade, a palavra de Deus, e quando nós falhamos em crer na palavra de Deus, quão terríveis são as consequências disso. Nós estamos vendo aqui na vida de 2 discípulos de Jesus. Não era um dos 12, não era um dos 11, né, porque Judas já tinha lá, acho que se enforcado já. Mas não era nenhum dos 11, né, dos apóstolos. Um deles chama-se Cleópatas, o outro não tem um nome. Mas eles estavam terrivelmente abalados, porque eles não creram, não entenderam a palavra de Deus, não entenderam as profecias do Velho Testamento, não entenderam o que Jesus estava falando com eles, não creram quando Jesus disse que iria morrer, que iria ressuscitar. Eles passaram todo o ministério de Jesus
ouvindo Jesus falando, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser entregue, eu vou sofrer, eu vou morrer. E eles não aceitaram essa mensagem. E nós vamos ver um pouco disso, irmãos. Como isso causou uma tragédia na vida deles, uma tristeza, um sofrimento terrível. E isso de alguma forma se aplica a nós. Quando não conhecemos a palavra, quando não cremos na palavra do Senhor, quando não estamos colocando ela em nossas vidas, como regra de vida, como inspiração, como fonte de nosso viver, nós vamos nos desenvolver com graves problemas. É por isso que tem tanto crente depressivo. Hoje está uma coqueluche de psicologia no meio da igreja. Infelizmente, irmãos, estamos abandonando a palavra. Estou falando nós, não estou falando nós aqui, estou falando a igreja como um todo, né? Está descrendo na suficiência da palavra e está atrás dos conselhos de Freud, um homem, um satanista, que é o pai da psicologia, porque nós não cremos na palavra. Todo mundo hoje, qualquer mínimo sofrimento, as pessoas vão logo querer tomar remédio para dormir, remédio para nervoso, remédio para aquilo, remédio para isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor já não é mais suficiente. Essas pessoas estão pensando que se Jesus estivesse aqui hoje, chegasse alguém aflito e disse, vai ali no doutor tal, que ele vai passar um Ampliquitil, ou sei lá, que os remédios que usa aí, para você dormir melhor. Não, Jesus tratou todos os problemas pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação não é só do inferno, essa libertação é da nossa carne. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que vivamos para ele. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E lá quando Paulo fala em Filipenses 4, não estejamos ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. E ele termina dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Irmãos, se isso não é o bastante, então, eu brinco até com as pessoas, no dia que eu precisar de um psicólogo para resolver meus problemas, eu primeiro, antes de sair de casa, eu faço uma fogueira com a Bíblia, queimo a Bíblia, digo, não serve mais para mim, eu vou agora ler os livros de Freud, ou livro de qualquer um desses aí. Porque, irmãos, o que o Senhor nos dá aqui é uma lição. Como a gente lê, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, a gente fica pensando que parábola é aquela? É um pobre que estava lá na porta do rico, e o Senhor... Não, irmãos, o que foi que o rico disse lá no inferno? Deixa eu ir lá avisar, manda alguém lá avisar eles, para não vir para aqui. Que Jesus disse para eles? Eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Jesus está dizendo, o que eles precisam, eles têm. Eles não precisam de ninguém lá dizer nada para eles. Eles têm o que eles precisam. Então, irmãos, o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, respaldou a palavra dele totalmente. E aquilo que o pastor William estava falando aqui na escola dominical é de suma importância, porque hoje, como o John MacArthur diz, que em todo o ministério dele, ele nunca pensou que ele ia tentar defender a Bíblia, ter que defender a Bíblia de ataques vindo da própria igreja. Ele sempre defendeu a Bíblia de ataques vindo de fora, mas que ele nunca pensou que ia chegar ao ponto onde ele teria que defender a Bíblia, a palavra de Deus, de ataques vindo da própria igreja, de dentro dos próprios arraiais da igreja. Vamos ler aí, irmãos, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, o contexto de Lucas 24, irmãos, Jesus havia ressuscitado, mas ainda não havia se manifestado publicamente. Apenas para algumas mulheres, uma, duas, ou talvez mais mulheres. Mas não havia ainda um testemunho público da ressurreição de Jesus Cristo. A maioria das pessoas não sabiam, e os que ouviram falar não criam que ele havia ressuscitado. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo chegado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que lhes a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por tudo que tu és, pela tua pessoa, pela tua grandeza, pelo teu plano redentor, pelo teu amor, tua bondade, tua onipotência, onipresença. E te agradecemos, Senhor, especialmente nessa manhã, pela beleza, profundidade, verdade da tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Sabemos que Satanás está se levantando, Senhor. Já se levantou desde muitos anos, muitos séculos, mas tem se intensificado ultimamente, Senhor, querendo colocar em discreto a tua palavra, Senhor. Mas aqui está um povo, Senhor, que declara que confia e crê na tua palavra. E essa palavra, Senhor, é tudo que precisamos para te conhecer, para vivermos, para estarmos contigo todos os dias até a consumação do século, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja nos guiando, o Senhor esteja falando aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, como eu falei, você pegar Marcos 8, Marcos 10, Mateus 16, por exemplo, Jesus andava aqui na terra e explicava aos apóstolos: olha, eu vou para Jerusalém,
E lá eu vou ser preso, eu vou ser alvo de sofrimento, vou sofrer na mão dos líderes e vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês lembram lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou aos apóstolos, o que diz os homens ser o filho do homem? Aí o que eles disseram? Um diz que é profeta, um diz que é João Batista, um diz uma coisa, um diz outra. Jesus virou para eles e disse, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Pedro levantou-se e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, irmãos, Jesus disse para Pedro, Pedro, bendito, não foi o carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Né? E aí, terminou, diz Jesus, Pedro devia ficar assim bem alegre, né? Reconheci o Cristo, Deus Filho, Deus vivo, o Messias, o Redentor. E aí Jesus começou a explicar para eles, olha, nós estamos indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, vou ser morto. O que foi que Pedro chegou e disse? De maneira alguma, Senhor, tem compaixão de ti, de forma alguma isso vai te acontecer. Jesus disse o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava sabendo que aquilo ali era uma ideia de Satanás, porque Satanás sempre quis afastar Jesus da cruz. Lembra lá na tentação no deserto? Ele ofereceu os reinos. Olha, você quer ser conhecido? Se joga aqui, você vai ser reconhecido, aplaudido. Eu te dou os reinos desse mundo. Você precisa morrer para ter os reinos desse mundo, eu te dou. Basta você se ajoelhar aqui que eu te dou todos os reinos desse mundo aqui. Então, Satanás, ele sempre quis afastar Jesus da cruz, porque ele sabia que a cruz era o seu fim. Ele sabia que a cruz decretaria o seu fim, a sua derrota final. Então, irmãos, os apóstolos não conseguiriam entender como é que o rei, o Messias, o Filho de Deus, porque Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho de Deus, irmãos, quando você falar Filho de Deus, a gente às vezes não entende muito que é Filho de Deus, era mesmo dizer que ele era igual a Deus. Quando Jesus se proclamou Filho de Deus, ele estava se proclamando ser igual a Deus. Aquilo ali levou os líderes religiosos à loucura, ao ódio profundo de Jesus. Não é? Quando Jesus chegou lá em João 8 e falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus o tempo todo ele se manifestou como sendo da mesma essência do Pai. E aquilo indignava os líderes religiosos. Então os apóstolos ficaram assim, mas como é que pode o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Rei, que veio para libertar Israel, vai ser preso, vai ser esbofeteado, vai ser espancado, vai ser morto? Não dá pra, isso na teologia deles, não tinha como eles crerem nisso. Não tinha. Irmãos, tanto não tinha, que quando Jesus ressuscitou, ninguém acreditou. Alguém acreditou? As mulheres acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. No terceiro dia, elas foram para o túmulo levar o quê? O que elas foram levar para o túmulo? Um unguento para ungir um morto, um defunto, porque Jesus tinha morrido uma sexta-feira, foi enterrado já perto do sábado, que o sábado começa a sexta-feira à noite, e eles não podiam fazer nada. Então, José de Arimateia e Nicodemo fizeram lá um preparo lá de última hora lá, e elas foram no domingo pela manhã para terminar o serviço, fazer um enterro digno do mestre. Elas amavam muito o mestre, então não aceitavam que o mestre não tivesse um enterro digno. Levaram ungüentos para ungir um defunto. Elas foram lá, não, vamos lá porque ele não está mais lá. Não, foi isso que elas disseram? Não, ninguém acreditou. E não se considera melhor que se você estivesse lá, provavelmente também não acreditaria. Entendeu, irmãos? Porque a gente hoje tem o benefício de já ouvirmos as histórias, né? E aquelas mulheres foram lá. Você tem que fazer um relato aí de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, para você pegar uma sequência, né? Mas, enfim, em Lucas 24:11, no terceiro dia, levaram aromas, que lá em João 21:2,
Elas chegaram lá e viram o quê? O túmulo vazio. Elas pensaram o quê? Ah, ele ressuscitou, ele disse e ressuscitou. Não. Roubaram o corpo do mestre. Levaram. Quando o anjo apareceu, disse, olha, o que você colocou? Né? Estavam completamente na ideia que o Jesus tinha permanecido morto. Elas saíram confusas. Aí o anjo disse para elas que ele não estava mais ali. E elas saíram confusas, mas não saíram crendo. Saíram confusas, porque elas não estavam entendendo nada. Mas quando chega em Marcos, em Mateus 28, de 9 a 10, quando elas estavam indo em direção aos discípulos, Jesus apareceu a essas mulheres. E se revelou a elas. E elas reconheceram o Mestre. E adoraram o Mestre. E aí, irmãos, elas foram o que depois disso? Lucas 24, 11, elas foram procurar os discípulos e disseram, ele ressuscitou, nós vimos. Eles acreditaram? Ninguém acreditou. E aí, irmãos, olha o estrago de termos deficiência no conhecimento da palavra de Deus. Aqueles apóstolos conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam, por exemplo, Isaías 53. Eles conheciam que o servo sofredor, ele iria o quê? Ser moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras somos sarados. Eles liam lá em Zacarias que o Messias seria transpassado. Eles conheciam o Velho Testamento, eles conheciam que quando Abel ofereceu um sacrifício lá no Éden, foi aceito. E por que o de Caim não foi aceito? Os irmãos entendem por que o de Caim não foi aceito? Porque não foi sangue. O sacrifício do pecado dos hebreus requer sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando Abraão foi oferecer lá o filho dele em sacrifício, por que quando Deus disse, o anjo disse, pare. E Abraão, Isaac estava ali, perguntando a Abraão, pai, e cadê o cordeiro para sacrificar? Foi o que Abraão respondeu? Deus proverá. Jeová Jireh. Deus é o nome grego, em hebraico, você pega a Bíblia hebraica, está Jeová Jireh. Deus proverá. Quem era esse cordeiro, irmão? Se Abraão matasse Isaac ali, sacrificado, ia resolver o problema de Abraão? Ia resolver o problema de Isaac? Ia resolver o nosso problema? Era um sacrifício inútil. O cordeiro foi providenciado, um cordeiro apareceu ali para ser sacrificado. João Batista, quando viu Jesus, João 29, disse o quê? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sim, irmãos, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, os apóstolos conheciam isso. Eles conheciam isso. O Antigo Testamento, a lei foi dada o quê? Com derramamento de sangue. O Novo Testamento seria diferente? A nova aliança seria diferente? Não. A antiga aliança foi consagrada com sacrifício de animais. A nova aliança foi feita com o sacrifício do cordeiro, o sacrifício único, como Hebreus fala, aquele que de uma vez por só fez um sacrifício eterno, um sacrifício que não precisa ser repetido. Não é isso? E eles entendiam, irmãos, eles sabiam isso, eles conheciam isso, eles foram ensinados nisso. Mas eles foram também ensinados erroneamente, através da tradição dos fariseus. Aí que entra o que o pastor William falou aqui, nem toda tradição é boa. A gente tem que ponderar se a tradição tem respaldo bíblico ou não. Eles foram ensinados que quando o Messias aparecesse, era para tomar o poder, derrubar Roma, fazer o reino que está prometido no Velho Testamento, que vai acontecer, o reino milenar de Cristo, que vai acontecer, mas eles estavam imaginando que poderia Deus estabelecer o seu reino aqui com um povo totalmente mergulhado no pecado.
com uma nação que tinha largado a idolatria, mas estava presa a uma religião falsa, a uma heresia, totais heresias estavam governando aquele povo, religião de homens, preceito de homens. Eles imaginavam que Jesus ia formar um povo a partir daquilo ali. A multidão que seguia Jesus era fiel, irmãos? A multidão que aplaudiu Jesus lá na entrada triunfal de Jerusalém, em Marcos 11, por exemplo, ela 3 dias depois foi pedir a morte dele. Então, irmãos, havia uma restauração espiritual, um novo coração que precisava ser dado ao povo. E isso foi o que Jesus veio fazer. Então, irmãos, como a falta de entendimento, primeiro, a falta de entendimento na palavra. Segundo, a falta de crer no que Jesus estava falando para eles o tempo todo. Olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ser alvo de ódio dos líderes religiosos. E eles não creram. Irmãos, eu traduzi essa semana, publiquei ontem um sermão de John MacArthur, Introdução a Efésios, onde John MacArthur fala isso, Efésios é a casa do tesouro, onde fala de todas as nossas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu fiz a conexão com essa palavra aqui. Irmãos, temos um tesouro. Aqueles discípulos tinham tesouro dos escritos dos profetas, dos santos do Novo do Velho Testamento. Eles tinham as próprias palavras de Cristo, mas eles recusaram crer, porque eles estavam com a mente deles embotadas, totalmente cheia de informações incorretas, e eles rejeitavam até o que Jesus falava. Jesus falava que ia morrer, eles não acreditavam. Não, acho que ele deve estar tendo alguma alucinação, alguma coisa, não é possível. Mas quando Jesus começou a repetir aquilo, eles estavam se entristecendo. Os irmãos lembram lá do cenáculo, Jesus lá, a última ceia, a última Páscoa? Jesus falando e eles abatidos, eles estavam sem poder nem falar, porque Jesus estava falando de morte, que havia um traidor entre eles. Então eles estavam completamente ali atordoados, porque não creram na palavra de Deus, irmãos. Irmãos, Carla aqui é testemunha, nós conhecemos uma pessoa lá em São Paulo, onde nós ajudamos muito, uma família, e essa moça, a esposa do rapaz lá, ela resistiu muito à palavra, ela tinha dificuldade de crer na palavra, de aceitar a palavra de Deus. Irmãos, o resultado é que ela destruiu a família. Hoje ela vive uma vida totalmente destroçada. Se arrependeu, é uma cristã verdadeira. Nós ajudamos muito ela. Ontem mesmo o Carlos estava discipulando ela. Eu conversei muito com ela essa semana. Então a gente tem um cuidado com a vida dela. Mas eu falei com ela há pouco tempo atrás. Você veja quanto estrago você fez por não crer na palavra de Deus, por não levar em consideração a palavra de Deus. Onde você está hoje? E ela aceita. Não falo isso jogando na cara não, irmãos. Eu falo isso como para lembrar do quanto Deus está sustentando a vida dela hoje, porque hoje, apesar de todos os problemas, ela está equilibrada, com fé no Senhor, com a mente organizada, vivendo para Deus. Por quê, irmãos? Porque o poder da palavra de Deus entrou no coração dela. Ela assumiu a palavra de Deus. Então, irmãos, passando muito rápido esse texto, eu não vou reler o texto, só vou se pontuar. Lucas 24, no versículo 13 a 15, diz o quê? Que o Senhor ressurreto entrou na estrada de Emaús e encontrou Cleopas e outro andando ali pela estrada, estavam conversando. E Jesus seguiu o caminho com eles. E eles não reconheceram Jesus, diz o versículo 16, que eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava no corpo glorificado, irmãos. Jesus só se revelou para quem ele quis. Só reconheceram Jesus aqueles quem ele queria se revelar. Jesus não se revelou para os incrédulos. Ele se revelou para aqueles que ele quis se revelar. Então, aqueles dois discípulos não reconheceram Jesus. No versículo 17, Jesus perguntou: vem cá, vocês estão tristes? Vocês estão conversando alguma coisa aí? Estão tristes? O que está acontecendo? O que vocês estão conversando enquanto vocês caminham?
Irmãos, no versículo 18, aqueles dois homens ficaram atordoados. Virou assim para Jesus, em outras palavras, não está na Bíblia isso, eu estou usando as minhas palavras. E ele falou assim: ué, você andou flutuando, você estava dormindo, hibernando, você estava, sei lá, em coma, você estava bêbado, sei lá o que você estava aí, para você não saber as últimas notícias aqui em Jerusalém? Jerusalém, mano, é uma cidade pequena, embora fosse a maior de Israel na época, mas em relação hoje é uma cidade pequena. Você não viu, você não soube de nada do tumulto na cidade, você não soube de nada das últimas notícias? Eles perguntaram isso aqui, a Jesus. Você não sabe as últimas notícias? Jesus perguntou, versículo 19, quais? Quais são as últimas notícias? Essa pergunta, irmãos, é muito interessante, porque a última notícia do céu era o Jesus ressurreto, era a vida, era o poder de Deus que tirou Jesus dos mortos, estava ali, vivo, Cristo vive. Mas aqueles que não creram na palavra, era o Cristo morto. Até hoje eu tenho pavor quando eu vejo um Cristo na cruz empedurado na igreja católica de cabeça para baixo. Ô irmão, aquilo não é o Jesus Cristo nosso. Eu fico injuriado quando eu vejo aqueles manjedouros, aquele presépio, a criancinha. Não é errado, Jesus foi uma criancinha. Mas Jesus não é mais uma criança, um menino. Jesus não está na cruz empedurado. Hoje, como o pastor Winer falou aqui, Apocalipse 1, quando João viu Jesus, ele caiu que nem morto, porque ele não suportou ver a glória de Cristo. Aquele mesmo João que andava ali com Jesus, conversando com ele, não suportou ver a visão de Jesus glorificado. Então, Jesus não é mais um menino, ele já saiu da estebaria, ele já saiu da cruz, ele já saiu do túmulo, ele já ressuscitou, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí Jesus perguntou, quais são as últimas notícias? E aí, irmãos, eles começaram a explicar para Jesus, explicando para Jesus, né? Apareceu aqui uma pessoa aí que disse que era o Jesus, que era profeta. A gente pensou que era aquele profeta lá que Moisés falou em Deuteronômio 18:15, a ele ouvirás, um profeta igual a mim. Nós pensamos que era ele. Ele era homem poderoso em palavras. A gente pensou que ele ia redimir Israel. Era o rei. Mas ele se deixou ser preso, ser humilhado pelos romanos. A gente pensou que ele vinha destruir os romanos, ele deixou ser humilhado, preso. Nem foi pelos romanos, foi preso lá pelos guardas do templo. Ele foi espancado, colocado numa cruz romana. Que rei não tem condição. A gente pensou que era ele, estamos decepcionados, estamos confusos. Havia ali uma crise teológica na cabeça deles. A gente pensou que era uma pessoa e não era. E eles estavam falando aquilo para Cristo. Eles estavam falando aquilo para Jesus Cristo. Imagine, irmãos, a falha da nossa fé, aonde vamos levar. Vamos chegar até a blasfemar do Senhor, se a nossa fé falhar. Vamos até duvidar da palavra do Senhor. Não é? Quantas vezes eu chegava em casa, há 10 anos atrás, e eu tinha dúvida da minha salvação, eu estava chamando Jesus de mentiroso, porque ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que quem vem a mim, de maneira alguma eu vou lançar fora, lá em João 6. Então eu estava chamando Jesus de mentiroso. Você é mentiroso. Jesus, um dia um irmão, tem uns 20 anos, não me perguntou, rapaz, o que Jesus pode guardar? Não, rapaz, Jesus está muito ocupado para estar preocupado comigo. Irmãos, eu já tive esses pensamentos, não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. O dia que o Senhor me levou a crer na palavra, a conhecer a palavra, irmãos, a minha vida mudou completamente. Completamente.
Completamente. A vida, a minha família, a minha casa, a gente completamente. Porque nós entendemos um Deus que é comprometido com a sua palavra, com o seu povo, com aqueles a quem ele salvou e redimiu. Então, irmãos, imagine a crise daquele homem, a decepção. Olha, irmãos, enquanto isso nós lemos na palavra de Deus, tantos servos, santo, santo, santo do Senhor, como está lá em Hebreus 11, que morreram nas mãos de gente terrível. Um João Batista que morreu decapitado para satisfazer os desejos miseráveis de Herodias. Chegar me dá uma revolta quando eu leio a morte de João Batista, o precursor do Messias, o maior profeta que já existiu, porque foi aquele que apontou o Messias. Teve a morte daquela. E a mulher estava revoltada com Deus porque 2 bêbados morreram na rodovia. Então, irmãos, o Senhor não nos garantiu. Eu posso morrer daqui a pouco também de um acidente. O Senhor não me garantiu nada. O que o Senhor me garantiu é que, como Paulo diz, o meu tesouro está guardado até o dia final. Isso Ele garantiu. Agora, doença, morte, eu não sei. O lugar mais seguro é você estar no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro que existe na terra. Então, irmãos, e aí eles falaram, algumas mulheres, está no versículo 22 a 24, algumas mulheres que andavam com a gente foram lá e diz que viram ele lá, que teve um anjo, mas isso não foi provado. A gente foi lá e não viu nada. Então, se não teve a prova científica, não vimos o corpo dele, o que ele disse que é ressuscitar não vale nada. Olha só, irmãos. Olhe onde a incredulidade chega. Olhe onde você não ouvir a palavra de Deus pode te conduzir. Então, irmãos, aí vamos agora a Jesus respondendo a eles. No versículo 25, Jesus disse: nécios e tardos de coração para crer na Escritura. Jesus chamou aqueles homens de nécios e em outras palavras, de incrédulos para crer na Escritura. E aí Jesus começou a mostrar o quê? Começou a mostrar no Velho Testamento tudo que estava escrito através dele. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Nós temos lá, irmãos, Salmo 110, Davi falando isso. Temos Isaías 53, tantos outros textos falando sobre isso, né? Irmãos, se Cristo não morresse na cruz, saímos perdidos. Os ensinos de Jesus não salvou ninguém. Os milagres que Jesus fez não salvou ninguém. O fato de ele ter se encarnado não salvou ninguém. Entenderam isso, irmãos? O que nos salvou foi a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. E o que nos garante que vamos ressuscitar com ele foi a sua ressurreição. Porque foi a sua ressurreição, foi o seu triunfo sobre a morte. A morte não podia deter aquele que era santo, aquele que é santo. Então, irmãos, que lição nós temos aqui? Jesus dizendo, não convinha que ele padecesse. Então, irmãos, no versículo 27, diz que Jesus começou a ensinar as Escrituras e passou pelo Moisés e pelos profetas, né? Ele começou a falar de tudo aquilo que estava escrito a respeito de si. Irmãos, ele respaldou a palavra de Deus. Ele respaldou a Escritura. Irmãos, Jesus não podia ter feito uma coisa? Eles não estavam crendo, não é isso? Concorda comigo? Que eles não estavam crendo? Jesus poderia pegar, fazer um milagre ali, não poderia fazer um milagre? Eu vou fazer um milagre aqui, eu vou fazer chover agora, eu vou fazer o sol, alguma coisa, vou fazer aqui, um milagre. Jesus poderia se revelar, eu sou Jesus, sou eu aqui, vou provar aqui, ó, aqui o escravo, eu vou provar. Mas Jesus fez o que, irmãos? Foi para a palavra de Deus, explicar tudo que estava na palavra de Deus. Jesus honrou a palavra de Deus. Jesus disse,
É essa palavra que de mim testifica. É por isso que hoje nós temos muitos crentes atrás de milagres, atrás de sinais, atrás de bênçãos, para quê? Porque eles são incrédulos. Eles precisam ver alguma coisa para crer, irmãos. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos da palavra de Deus. Eu já experimentei, eu e Carla, bênçãos do Senhor, que sabemos que foi a mão do Senhor, como na vida de Pedro, quando Pedro nasceu. Carla, quando teve Pedro, era para os dois terem morrido no hospital. E a gente sabe que foi a mão de Deus que esteve ali. Mas não foi porque havia algum mérito nosso, porque Deus quis assim. Deus quis fazer, Deus tinha um plano. E Ele fez isso. Mas se minha esposa tivesse morrido com meu filho no hospital, eu estaria crendo no Senhor do mesmo jeito. Com base na palavra do Senhor. Então, irmão, não precisamos de sinal. Por isso que a igreja hoje está todo mundo querendo um sinal. Está querendo fogo, e milagres, e cura, e alguma coisa. Por quê? Porque eles não são capazes de crer nas Escrituras, de crer no Deus vivo, de crer na palavra de Deus. E precisa de sinais. Então, irmãos, finalizando aqui, no versículo 28, eles chegaram a Emaús. Estavam caminhando, né, irmãos? Chegaram a Emaús, e o Senhor sinalizou que ia continuar andando. Porque o Senhor não ia ficar em Emaús. Né? Emaús é uma vila perto de Jerusalém. E eles ficaram, e eles disseram, no versículo 29, fica, Senhor, já se faz tarde. Está tarde, fica aqui conosco. Tem aquele hino, um hino do Luís de Carvalho, que ele fala assim, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar. Né, irmãos? No versículo 30, eles chamaram Jesus entrou na casa com eles, e Jesus partiu o pão, irmãos. É normal chegar uma visita em sua casa e a visita botar a mesa? É normal que a visita ponha os pratos? Não é. Aqueles dois homens estavam tão cheios do fogo do Senhor, fogo da palavra do Senhor no coração deles, que nem fome eles tiveram. Foram até deseducados, nem ofereceram o pão a Jesus. Jesus pegou, tirou o pão, repartiu com eles, que era uma tarefa do anfitrião, não da visita. Eles tinham fome da palavra, irmãos. Eles estavam tão famintos da palavra que esqueceram o pão, esqueceram a fome do corpo. E aí, irmão, no versículo 31, diz que os seus olhos foram abertos e eles reconheceram a Cristo Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu. Jesus estava no corpo glorificado, ele podia fazer essas coisas. Desapareceu da frente deles. E no versículo 32, irmãos, olha o depoimento deles. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Entenderam, irmãos? Eles disseram, não estava ardendo nossos corações porque ele era Jesus, a gente não reconheceu? Eles falaram isso? Não. Ele falou que estava ardendo porque ele estava expondo as Escrituras estavam queimando o coração dele. Irmão, se a Escritura não queima seu coração, põe teu joelho no chão e vai orar. Estava conversando com o cara esse dia. Um dia esse cara me perguntou, é pecado ouvir música mundana? Eu disse, não há resposta para isso. A resposta é a seguinte, se a palavra de Deus não é suficiente, realmente o problema é isso aí, porque eu não preciso de música mundana, de filme, eu não preciso de nada, eu preciso da palavra de Deus. Minha hora de lazer é a hora da palavra de Deus. Eu estava falando para a cara essa semana, que a semana foi uma semana tão cheia, que meu lazer, eu estava afogado, eu ia traduzir um sermão de John MacArthur. Irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, tem que encher o nosso coração, irmãos. Como é que eu vou ouvir um incrédulo, um mundano, um perverso, cantando os seus sentimentos miseráveis numa música, se eu tenho louvores que exaltam o nome do nosso Deus? Não é questão, irmãos, de ser pecado ou não, é que não devemos amar o mundo e nem aquilo que há no mundo. Nós temos que amar a palavra de Deus, as Escrituras, encher ela nos nossos corações dia e noite, pensar nela o tempo todo, memorizar e crer na palavra do Senhor, irmãos. Isso é o que é a vida cristã normal. Isso não é para seres, um santão ali, um santarrão,
Não, irmãos, isso é para qualquer cristão normal. A vida cristã normal é isso aí. Então, irmãos, no versículo 24 e 35, né, eles voltaram para Jerusalém, e não está registrado isso, mas eles com certeza disseram: nosso Redentor vive, ele vive, apareceu para nós. Aí eles ouviram que já tinha aparecido lá. Tal. Irmãos, John MacArthur faz uma, encerrando aqui, já estamos já nos minutos finais, ele diz assim: quando a verdade das Escrituras fica clara, o coração é incendiado com alegria e o desejo de compartilhar e testemunhar a verdade. Essa é a vida normal de um crente verdadeiro, cheio da palavra de Deus. Essa é uma frase de John MacArthur, um sermão que eu traduzi dele. Irmãos, eles creram que o Redentor venceu a morte e está conosco todos os dias. Não tememos o amanhã. Essa música, porque ele vive no inglês, o original é: eu posso enfrentar o amanhã. Porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. O amanhã é uma coisa que deixa as pessoas muito atormentadas. As pessoas estão inquietas, preocupadas. Mas se eu creio que ele vive, eu posso enfrentar. Porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Por causa do seu poder, irmãos. Quando Paulo chegou ali em Atos 26, diante do rei Agripa, e Paulo testemunhou a ressurreição de Jesus, o rei Agripa disse o quê? Foi diante de Festo e Agripa. O que o rei Agripa disse? Você está louco, Paulo. As muitas letras deixaram você maluco. Eu nem sei se foi Festo ou se foi Agripa, eu estou aqui confundindo. Mas foi um dos dois. Ele estava diante dos dois. Irmãos, o Senhor, Paulo estava ali testemunhando, porque o Senhor ressurreto foi a vida do apóstolo Paulo. Ele deu a vida por isso. Lá em Atos 2, para finalizar, Pedro estava lá no dia do Pentecoste. Pedro começou a pregar, e finalizou dizendo: a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, o qual ele ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que ele ficasse retido pela morte. Foi a pregação de Pedro, irmãos. O Jesus ressurreto, o Jesus que morreu, mas ressuscitou. E aí aquelas pessoas que estavam ali, disse: sim, irmãos, o que é que nós temos que fazer então? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, por causa da remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o evangelho, irmãos, que nós temos que pregar. O Senhor ressurreto. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Lá em Atos 4, quando Pedro estava ali diante do Sinédrio, Pedro e João, eles estavam apertando ali para que ele não pregasse mais. Pedro disse: Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou. Está lá em Atos 4. Ele se tornou a pedra angular, a pedra mais importante. A pedra angular é o fundamento mais importante de uma construção. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado por qual importa que sejamos salvos. Só Ele pode nos salvar. E ele termina dizendo, Pedro: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Oh, irmãos, cremos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa. É através da palavra que fomos à fé. É através da palavra que estamos aqui, irmãos. Temos que crer nessa palavra, absorver essa palavra, estudar essa palavra. Não é você ser um teólogo, é você conhecer aquilo que você não conheceu. Procure aprender os básicos da palavra de Deus. Temos que aprender, temos que ter essa fé bem sedimentada nos nossos corações, porque o nosso Redentor vive, irmãos. Quero chamar a Carla aqui, o irmão que pode cantar aqui também. Vamos cantar aquele hino que eu considero um dos hinos mais belos da igreja. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi isso que os apóstolos pregavam. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Que maravilha, né? Nós sabermos que
A nossa vida está firmada em Deus, que nós temos um Salvador que vive, que não está morto, né, que morreu sim, mas que ressuscitou, que reina e voltará, né? Como a Adelso falou aqui, foi dito também mais cedo pelo pastor William, infelizmente a igreja, até mesmo, quando eu falo isso, eu nem estou me referindo, sabe, aos, sei lá, Universal do Reino de Deus, Mundial, nem isso, mas infelizmente, mesmo no meio de igrejas bíblicas, né, eu tenho contato com muitas irmãs, principalmente, a gente tem visto uma invasão da psicologia moderna dentro da igreja. Os irmãos perderam a fé nisso aqui que foi pregado aqui, né? A gente tem que arder nosso coração novamente, meus irmãos, que essa chama que ardeu ali nos discípulos, no caminho de Emaús, possa arder no nosso coração todos os dias. A palavra do Senhor é suficiente, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor transforma, a palavra do Senhor sustenta, e sustenta a nossa fé, e vai sustentar até o fim. Amém? Eu não sou cantora, e estou meio rouca, então eu costumo dizer que eu canto melhor com os meus dedos. Mas vamos cantar aqui essa música belíssima, tá? Começa aí para eu ver o tom qual é. Bora lá. Viu seu filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu só quero fazer uma correção. Quando eu falei assim que minha esposa e meu filho estavam no hospital, se ela estivesse mortos, eu estaria servindo ao Senhor. Irmãos, com a fraqueza que eu tinha na Escritura na época, que eu não conhecia a Escritura, eu acho que eu entraria numa crise terrível. Mas
quando a gente não tem a base na Escritura, irmãos, tudo nessa vida se torna um problema intransponível. E nós andamos, Senhor, irmãos, em fé, em Cristo, no Cristo ressuscitado. É Ele que garante a nossa vitória. A nossa fé é a fé que vence o mundo, né? A fé que temos verdadeira é a que vence o mundo. Nós não podemos ser devorados pelas coisas dessa terra, irmãos. Aqueles homens estavam ali confusos, tristes, abatidos, derrotados, porque eles não creram na Escritura e não creram naquilo que Jesus estava dizendo para eles. Mas a partir do momento que eles creram, irmãos, nós estamos aqui por causa da obra deles. Nós estamos aqui por causa da obra daqueles homens, irmãos. Deus usaria outros, se fosse o caso, mas Deus usou aqueles homens para iniciar a igreja e fundamentar a igreja, onde a gente estuda a doutrina dos apóstolos. Porque aqueles homens aprenderam e creram. O mesmo Pedro que disse: de maneira alguma, Senhor, o Senhor vai morrer. Quando ele diz a história que quando ele foi ser crucificado, Pedro disse para me crucificar de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como mestre. Irmãos, que diferença, né? Glória ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Como o Senhor mesmo disse lá em João 17, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra é que testifica do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, 2000 anos depois, Senhor, que essas coisas foram escritas, Senhor. Estamos aqui dizendo, Senhor, que o nosso Redentor vive. Que Cristo Jesus, sendo Deus, se fez homem, tornou-se como um de nós. Viveu aqui na terra uma vida santa, uma vida cheia da tua glória, Senhor Deus. Ele, como um Deus homem, Senhor, ele assumiu sobre si, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor. A iniquidade nossa era tão grande, Senhor, somente uma pessoa divina poderia, Senhor, ser capaz, Senhor, de absorver o cálice da ira do Senhor. E Jesus tomou sobre si, Senhor, o cálice da tua ira, Senhor. E nós te louvamos porque hoje, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, proclamando que nosso Redentor vive, Senhor. E porque Ele vive, Senhor, nós podemos crer no amanhã, Senhor. Se morremos hoje, estaremos contigo para a eternidade, Senhor Deus. Os nossos entes, nossos irmãos em Cristo que já morreram, eles estão com o Senhor. Nós não temos nenhuma dúvida, Senhor, de que, Senhor, o que o Senhor disse se cumprirá, Senhor Deus. E nós queremos aqui, Senhor, proclamar a verdade da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.